Amém. Graça e paz, igreja. Bom estar aqui. Obrigado, pastores Arthur, Alessandra e toda a equipe aqui, né? Faz 5 anos que eu estive aqui. Eu estive dando uma olhadinha aqui nas minhas anotações. 2019, um pouquinho antes da pandemia, dia 4 e 5 de agosto. 5 anos, como o tempo passa, né? É uma alegria poder estar aqui. Eu queria gastar os primeiros minutos que eu tenho aqui, que eu nem sei quantos minutos eu tenho, mas melhor assim. Eu quero gastar esses primeiros minutos falando um pouquinho desse livro. Esse livro, eu escrevi ele estando lá nos Estados Unidos, no tempo, logo que a gente chegou lá. E o título dele é Amigos de Deus. E eu queria começar demovendo da sua mente e do seu coração um equívoco que muita gente comete, que é de achar que ser amigo de Deus é um privilégio de um grupo reduzido de pessoas. Ser amigo de Deus não é um privilégio de um grupo reduzido de pessoas. Ser amigo de Deus é um convite e uma possibilidade para cada um de nós que estamos aqui de nos tornarmos amigos de Deus. O Senhor Jesus disse em João capítulo 15, já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Então, o maior desejo do coração de Deus hoje é encontrar amigos com quem Ele possa repartir o peso do coração dele. Então, não olhe para esse título ou para essa frase, né? Aliás, tem um homem no Velho Testamento e no Novo Testamento chamado de amigo de Deus. Esse homem é Abraão. Esse livro foi todinho fundamentado na história desse homem, Abraão. E o desejo do meu coração era poder repartir com você todo o conteúdo do livro. Porém, não vai dar, você nem ficaria aqui se eu fizesse isso. Então, eu vou usar do tempo que eu tenho e vou compartilhar com você um capítulo desse livro. Um capítulo. Uma última coisa que eu queria falar é que isso daqui é um verdadeiro treinamento. São 18 capítulos. No final de cada capítulo, eu proponho uma atividade prática. Então, são 17 atividades práticas. É um outro nome que a gente dá para tarefa, né? A maioria de nós temos traumas aqui de tarefa de escola, né? Então, a gente não gosta disso. Então, vamos chamar de atividade prática, que, na verdade, são atividades que vão proporcionar para você e para mim a possibilidade da gente poder experimentar aquilo que Deus tem para nós e a gente poder chegar no final do livro e a gente poder ser chamado amigo de Deus. A semana retrasada, eu encontrei 3 pessoas, né? A primeira delas disse para mim assim, pastor, eu estou lendo o livro, já estou na 14ª parada, hoje ela me escreveu, já estou na 14ª parada, ou seja, ela está fazendo fielmente cada atividade. E isso tem sido bálsamo para mim, porque receber esse feedback e saber o que Deus está fazendo na vida das pessoas é muito bom. Essa é uma pessoa que eu encontrei. Eu encontrei outras 2 lá da igreja, uma da igreja, outra não, que disse assim, pastor, eu já estou na metade do livro. Eu fiquei feliz, né? Aí ela falou assim, só que eu não estou fazendo nada. Ela foi sincera, e realmente eu estou propondo uma atividade prática, ninguém é obrigado a fazer. No entanto, cada um de nós aqui determinamos o nível de relacionamento que a gente quer ter com Deus. Quem determina é a gente, não é Deus. Eu posso garantir para você, nessa noite, que o desejo de Deus em ter você como amigo dele é maior do que o seu desejo em tê-lo como amigo. Deus continua procurando pessoas que ele realmente possa contar e possa dizer, essa pessoa é um amigo meu. Bom, no final, o livro vai estar ali à disposição. Como eu disse, eu não posso derramar sobre você todo esse conteúdo, mas você pode tê-lo de forma escrita e você pode levar para casa e você pode praticar e depois você pode testemunhar, primeiramente na igreja local, e se você tiver a liberdade de fazê-lo, reparte comigo, compartilha comigo, que vai ser muito bom receber um e-mail seu, tá bom? Amém, gente? Bom, glória a Deus. Eu quero compartilhar com você, então, o capítulo 6 do livro, né? Você que vai comprar o livro, você vai ver que quando chegar no capítulo 6, o título do capítulo 6 é Amigos de Deus têm uma visão. Eu vou repetir. Amigos de Deus têm uma visão. Eu quero trabalhar um pouquinho essa palavra visão, ainda mais hoje em dia, que ela tem muita conotação positiva e negativa, mas você vai entender o que foi que Deus estava dizendo com visão
Até porque no texto que eu vou ler aparece a palavra visão. Se você pode, abra comigo em Gênesis capítulo 15. Aliás, muito obrigado pela palavra que foi ministrada aqui, né? Aqui durante esse período de oferta. Foi uma verdadeira pregação, né? Fiquei ali bebendo quanta riqueza e acabou sendo um spoiler. Porque, na verdade, agora eu vou ler Gênesis capítulo 15, eu vou ler o versículo de número 1. Olha o que diz o texto. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão. Olha a palavra visão aí. E disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Eu vou ler de novo. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, de que forma? Numa visão. E disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Amados, deixa eu construir aquilo que eu vou chamar de fundamentação e de base para aquilo que a gente quer conversar nessa noite aqui. A palavra de Deus, ela não revela quanto tempo passou desde o chamado de Abraão até o cumprimento da promessa. Pelo menos eu não encontrei essa conta. Se você tem, o amado ali se debruçou, né? Se você tem, depois compartilha comigo. Algumas pessoas até arriscariam dizer 25 anos, porque há um texto bíblico que fala que quando eles saíram de Arã, Abraão tinha 75, o filho nasce com 99, então fazendo a conta 24. Porém, o chamado não foi em Arã. Arã foi um atraso, Arã foi um percalço. E no livro eu até trabalho porque que eu entendo isso. A primeira pessoa que eu ouvi dizer que Abraão levou Ló e o pai foi aqui. Eu nunca tinha ouvido. Eu trabalho isso no livro. E é por isso que eu falo que Arã foi um percalço na história de Abraão. Foi um atraso. Abraão era para ter cumprido essa promessa em muito menos tempo, mas não permitiu. É tanta riqueza que eu gostaria muito de trabalhar isso com você, porque são detalhes que não são detalhes. A palavra de Deus fala que esse homem teve 3 filhos, o pai de Ló chamava Arã. Quando Deus chama Abraão em Ur, o pai vai junto, vai de contrapeso. Quando a palavra era, sai da tua terra, da tua casa e da tua parentela, e da casa do seu pai. Ele leva junto o pai vai junto, de contrapeso. A palavra fala que eles chegam num lugar chamado Arã, o nome do filho que morreu. Então acaba sendo um percalço. E ali a Bíblia não fala quanto tempo que ele ficou. A Bíblia só fala que ali Deus acrescentou os bens e pessoas na história da família. Você há de convir comigo que para haver esse acréscimo de pessoas e de riqueza, precisa se passar alguns anos. Eu arriscaria dizer, talvez 10 anos. Então veja bem, desde a promessa que Deus fez para esse homem, até o cumprimento, eu arriscaria dizer que passaram-se mais ou menos 40 anos. Mais ou menos 40 anos. Eu não estou querendo dizer com isso que a palavra que Deus trouxe para você, ela vai demorar 40 anos para cumprir. Eu espero que não. Pode até ser que sim. Mas se for, a minha palavra para você é persevera, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Então veja bem, você há de convir comigo também que uma pessoa que recebeu uma palavra há 40 anos, chega num determinado momento, ela não se cumpriu, bate aquele desânimo. Bate até uma incredulidade, sim ou não? É possível que haja pessoas aqui que estão desistidas de alguma palavra que Deus lhe deu há alguns anos, e como não está se cumprindo, você já está desistindo. Eu quero dizer para você, não desista. Não desista, porque Deus é fiel, e Deus vai cumprir. O fato é que a palavra diz que nesse momento, num dos momentos em que esse homem ele está meio para baixo, ele está meio desanimado, ele está meio, será que vai cumprir a promessa que Deus deu? Aí Deus aparece para ele no capítulo 15, que foi exatamente o texto que eu li com você. E Deus parece que descortina uma realidade que até então ele tinha tido uma visão, mas agora Deus está renovando essa visão para com ele. Deus abre os céus e Deus fala com ele, fala, olha, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu
galardão, e ele será sobremodo grande. Bom, olha só que interessante. Eu fiz questão de frisar essa palavra visão e de atribuir o tema da palavra a essa palavra visão. Amigos de Deus têm uma visão, porque a palavra visão que aparece aqui no capítulo 15, versículo 1, ela também aparece em 1 Reis, capítulo 7, versículo 4 e 5. Eu não vou ler, fica tranquilo, depois eu posso deixar essas anotações com o seu pastor, e ele pode compartilhar nos grupos aí para que você tenha essas anotações. A mesma palavra usada em Gênesis 15, 1, ela é utilizada também em 1 Reis, capítulo 7, versículo 4 e 5. Porém, ela não foi traduzida por visão. Ela foi traduzida por janela. Então, veja bem, muitas vezes, onde aparece a palavra visão, uma tradução apropriada seria também a palavra janela. Então, para pensar comigo. Está sendo claro ou eu estou confuso? Está dando para entender? Veja bem, vamos olhar na perspectiva... Até achei que era janela, mas não é. Vamos pensar na perspectiva natural. O que é uma janela? Janela é uma abertura que permite quem está do lado de dentro ver o que está acontecendo do lado de fora. Concorda comigo? Isso é uma janela. Aqui nós não temos janela, mas na sua casa você tem janela, no apartamento você tem janela, e você, quando quer ver o que está acontecendo do lado de fora, você vai para a janela. Então, a janela é exatamente esse link que permite você ver de um espaço o que está acontecendo no outro. Mas não somente isso. A janela, ela serve também para trazer ventilação e para trazer luz, iluminação. A janela serve para isso também. Isso do ponto de vista natural. Vamos trazer tudo isso para o lado espiritual. Na perspectiva de que uma visão que Deus traz é uma abertura que Deus faz para permitir que você, aqui na terra, veja o que está sendo planejado a seu respeito nos céus. Então, Deus abre uma janela. Quando Deus quis mostrar para João o Apocalipse, Deus abriu uma porta e falou para ele, sobe aqui, entra e veja. Então, quando Deus deseja trazer um desafio, Deus, ele abre uma janela. Deus, ele fala através de uma visão. E eu creio e oro para que nessa noite, Deus abra a sua visão espiritual e lhe dê a capacidade de ver além do que os olhos naturais possam ver. E além de trazer essa possibilidade, essa visão, essa janela que Deus abre, também permite que uma revelação do céu venha, uma iluminação venha sobre a sua vida e uma ventilação, o sopro, o hálito de vida de Deus venha sobre a nossa vida. Olha que interessante, quando Deus chama esse homem, Abraão, a palavra de Deus diz que ele toma ele pela mão e leva para fora, não é isso? Leva ele para fora, e quando chega lá fora, Deus fala assim, olha para os céus, e eu fico pensando na beleza daquele céu. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu fico pensando na beleza daquele céu. Eu acho que aquele céu, eu creio que aquele céu ele foi detalhadamente pintado pelo Criador naquela noite. Por quê? Porque o Senhor estava querendo que Abraão visse alguma coisa que já estava escrita no céu. Então Deus pintou talvez o céu mais estrelado que esse mundo já testemunhou. Aqui para mim eu tenho que o único céu que poderia competir com esse foi o céu que anunciou o nascimento do Messias. Mas isso já é coisa minha, eu acho. Eu acho que esses dois céus, eles foram pintados de uma forma extraordinária. O fato é que Deus precisou abrir os olhos espirituais deste homem e fez ele ter uma visão do que aguardava. Eu vou trabalhar alguns pontos aqui com você nessa noite,
que eu tenho certeza que vai trazer bastante luz aquilo que o Senhor quer plantar na nossa vida hoje, em cima do tema que eu estou propondo. Porque eu gostaria muito, eu oro, para que você saia daqui com esse desejo de se tornar amigo de Deus. E um dos pontos a ser trabalhado é exatamente esse: amigos de Deus têm uma visão. Eu acredito que eu já compartilhei aqui há 5 anos, quando estive aqui, só para lembrar rapidamente, se eu não compartilhei, eu compartilho. Algumas pessoas, inclusive até hoje, têm o hábito de manter junto consigo algo que chamam de caderno de sonhos. Eu não sei quantos aqui têm hábito de fazer isso. São seus projetos, os seus sonhos, você coloca num caderno e você anota, estabelece alvos, metas, projetos. Eu fui além, e além de escrever os meus sonhos, projetos e as palavras que Deus me deu, eu criei algo que eu chamo de painel. É um painel. Eu peguei imagens, figuras que representam aquilo que Deus falou para mim, e eu coloquei num painel. E eu fico olhando para aquele painel a hora que eu estou orando. E eu fico tentando visualizar, eu vou visualizar. Foi assim que Deus fez com esse homem. Tirou ele para fora da tenda, porque dentro da tenda não dava para ver. Tira ele e fala: agora olha. Olhou, agora conta então essas estrelas. Amado, olha que interessante, contar as estrelas. E Deus ainda fala: se é que você pode contar. E Deus ainda fala: assim será a tua posteridade. Hoje você e eu, que vivemos alguns milênios depois disso, somos testemunhas de que a palavra aconteceu. E de que você e eu, que estamos aqui nessa noite, somos uma estrela que Abraão contou naquela noite. Já parou para pensar nisso? Agora, quantas estrelas faltam que vão depender de você e eu contar as estrelas? Nós precisamos contar as estrelas. E o meu desejo nessa noite é compartilhar exatamente isso com você. Como é que eu vou contar as estrelas? Deixa eu falar uma última coisa antes de começar a pregar mesmo. Eu estou só criando aqui aquilo que eu chamo de fundamento. Deixa eu falar uma última coisa para você. Contar as estrelas significa estabelecer os limites das conquistas que eu quero ter. Eu vou repetir, isso é muito profundo. Se eu fosse você, eu tomava nota, porque isso pode mudar a minha vida, a nossa vida. Contar as estrelas significa estabelecer os limites da conquista que você quer alcançar. Eu vou usar um texto bíblico, bom, eu não lembro aqui, estava numa outra palavra, mas enfim, você deve lembrar da história. O profeta Eliseu, ele se encontra com o rei de Israel, e ele diz para o rei assim: olha, pega a flecha que você tem aí, e você lança essa flecha para o chão. Você lembra desse texto? E ele lança uma vez, 2 vezes, 3 vezes e para. Quando ele para, o profeta fica irado com aquele rei e diz: por que você parou na 3ª? Você deveria ter continuado até a 5ª, 6ª. Por quê? Porque a quantidade de lanças que você lançar na terra será o nível de conquista que você vai ter diante dos seus inimigos. Mas porque você só fez 3 vezes, você só vai vencer 3 vezes. Então, com essa fundamentação, eu posso dizer para você: contar as estrelas significa determinar o limite das conquistas que a gente quer ter. Porque a maioria de nós, e agora, por exemplo, está bem propício para isso, a gente poderia sair lá fora agora, e a gente poderia começar a contar as estrelas. De maneira física, natural. Mas sabe o que vai acontecer? Na maioria das vezes, a gente vai chegar lá fora, vai começar a contar, e vai assim: 1, 2, 3, 4, e... será que aquilo ali é estrela? Ai, perdi a conta já, volto de novo. 1, 2, 3, e ia chegar num ponto que ia parar. Concorda comigo? Ia parar, porque cansou. Ou os mais antigos, como eu, não iriam nem contar, porque acham que vai dar verruga na ponta do dedo. Quem riu tem idade para saber o que eu estou falando. Porque os antigos falam isso, né? Se apontar para a estrela, vai dar verruga na ponta do dedo. Não tem nada a ver, querido. Isso é puro misticismo, né? O que Deus está dizendo é conta. Então, veja bem, eu gostaria muito que você saísse daqui hoje à noite e você contasse as estrelas sem parar. Sabe por que sem parar? Porque se você não parar, os seus limites não vão ter fim.
Você vai, assim, eu tenho certeza que os limites da sua possessão vão ser ampliados. Você não vai parar em 1, 2, 3, 4, você vai parar em 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, até a gente ganhar a cidade para Jesus. Então, eu quero compartilhar com você, baseado nessa história e nesse versículo que eu li com você, algumas lições que podem nos ajudar a contar as estrelas. Eu tenho algumas propostas para fazer aqui, a gente vai trabalhar cada uma delas nessa noite. A primeira lição que eu quero trazer aqui é que para contar as estrelas, a gente precisa parar de terceirizar os nossos projetos e os nossos resultados. Eu vou repetir, eu quero destrinchar isso com você, você vai entender melhor. Se você quer contar as estrelas, você tem que parar de terceirizar os seus sonhos, os seus projetos e também os seus resultados. Olha o que a palavra de Deus diz. Abraão, quando está diante da palavra que Deus deu para ele, Abraão diz assim: como será isso? Como será isso? O Senhor vai me dar essa terra? O Senhor vai me dar uma descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar, como foi lido? Como será isso? Se eu continuo sem filhos e o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. E ainda, ele diz, a mim não me concedeste descendência. O que esse homem está fazendo nada mais é do que jogar a culpa para Deus. A culpa de eu não ter filhos e de eu não ter descendência, dos meus sonhos não se realizarem, dos meus projetos não se realizarem, é do Senhor que não me deu descendência. E a gente olha para um texto desse e a gente julga esse homem. Mas eu queria desafiar você, quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa hoje? Por quê? Porque a gente está transferindo para outros uma responsabilidade que não é dos outros, é nossa. Muitas vezes a gente fica esperando Deus fazer o que Deus está esperando a gente fazer, e o resultado é que ninguém faz. Nem Deus faz e nem a gente faz. Para pensar comigo, João capítulo 11. Jesus chega para ressuscitar um morto de 4 dias. E quando ele chega lá, o que ele fala? Tira a pedra. Para pensar comigo, quem ia ressuscitar Lázaro podia tirar a pedra. Mas ele fala, tira a pedra. Por quê? Porque você pode tirar a pedra. Então tira. O que você não pode fazer, deixa comigo que eu faço. Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio. O problema da gente não conseguir realizar muito sonho e muito projeto é porque a gente está terceirizando a responsabilidade e a gente está fugindo da nossa responsabilidade. Eu acho interessante, todos nós conhecemos, eu acredito que a maioria de nós conhecemos a história de uma família, irmãos, são 2 irmãos, você já deve ter lido isso na rede social. Um se tornou dependente químico, miserável, pobre, pedinte. O outro, irmão dele, se tornou empresário multimilionário. E aí chegaram para esse aqui e falaram assim, por que você se tornou essa pessoa miserável, pobre e dependente químico? Ele respondeu, porque meu pai era dependente químico. Aí chegaram para o outro, rico, milionário, por que você se tornou esse multimilionário? E ele respondeu, porque meu pai era dependente químico. Para pensar. 2 histórias completamente, diametralmente opostas, mas filhos do mesmo pai. A mesma história, a mesma resposta, só que destinos diferentes. Até quando você e eu vamos patinar dando desculpas que os nossos resultados e a nossa história e a nossa vida é resultado da história dos nossos pais? Você pode sim dar continuidade a uma história de miséria para aqueles que tiveram uma história de miséria, ou você pode dizer, não, em mim vai terminar essa rota de miséria e destruição. A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa.
Então, para de ficar terceirizando, para de ficar jogando a responsabilidade para outras pessoas. Aliás, eu quero te dar aqui 2 chaves para você mudar essa verdade nessa noite. A primeira delas chama intencionalidade, a segunda chama autorresponsabilidade. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu cometi erros porque eu confundi a palavra intencionalidade com a palavra interesseiro. Eu confundi muito tempo. E eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer porque eu achei que as pessoas iam achar que eu era interesseiro. Mas, na verdade, se você quer comer manga, ou chupar manga é melhor, né? Você precisa plantar manga. É uma questão de intencionalidade. Tem muita gente querendo ter uma família feliz, filhos abençoados no altar, mas não fazem absolutamente nada para promoverem isso. E fica esperando que Deus faça, que Deus chame, que Deus unja, que Deus respalde. Quando, na verdade, é claro que Deus vai fazer tudo isso, mas também dependerá de uma intencionalidade dos pais, de deixar um legado para que seja seguido pelos filhos. Então, intencionalidade é uma chave que eu quero deixar aqui para você. E a segunda é autorresponsabilidade. Meu querido, chame a responsabilidade para você. Como esse homem aqui, multimilionário. Responsabilidade é minha, eu não vou ser como meu pai, eu vou ser diferente dele. Eu vou falar uma coisa que talvez te agrida, e eu acho que vai mesmo. Mas olha, cada um tem a vida que merece. É muito forte. Cada um tem a vida que merece. Eu sei que talvez você vai sair daqui bravo comigo hoje, mas talvez eu vou voltar só daqui 5 anos mesmo, então não tem problema. Eu vou deixar esse pepino para o Arthur. Talvez você vai ficar bravo, mas olha, você já deve ter lido isso também várias vezes, ouvido. Querido, se você quer resultado diferente no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, comece a fazer coisas diferentes. Você quer fazer as mesmas coisas e ter resultado diferente, como se Deus fosse fazer o sobrenatural para te dar aquilo que você não fez nada para acontecer. Eu perguntei nessa manhã lá na igreja, né? Quantos aqui querem ganhar um salário 3 vezes maior? Levanta a mão. Os que não levantaram, eu quero. A tua parte eu quero. Se você não quer, não tem problema. Eu quero 3 vezes mais. O que não levantou a mão, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Olha lá, o outro já gritou, quero 10. É isso aí. Eu sei que quando o pastor faz uma brincadeira dessa, você fica com medo de levantar a mão, né? Porque fala assim, é pegadinha, né? Mas não é, não. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Muitos aqui, eu nem posso dizer a maioria, porque não foi, mas muitos aqui querem ganhar 3 vezes mais ou até 10 vezes mais, como falou. A minha pergunta fatídica para você é a seguinte, o que você está fazendo para ganhar 3 vezes mais? O problema, sabe qual é? A gente quer ganhar 3 vezes mais fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo, trabalhando a mesma quantidade de horas. E fazendo exatamente a mesma coisa. Querido, para você ganhar 3 vezes mais ou 10 vezes mais, você tem que ser perito no que você faz. Tem que haver uma coisa chamada perícia. Ou seja, numa cidade como essa, tem meia dúzia de profissionais, talvez, que vão fazer tão bem feito quanto você. Porque se você for mediano, para não falar medíocre, que é a mesma coisa, se você for mediano, querido, você vai ter o salário mediano. Então, quer melhorar? Invista, estude, aprofunde, sabe? Seja perito naquilo que você faz, desde um pintor, um cabeleireiro. Eu costumo dizer, desculpa, nem sei se tem cabeleireiro aqui, mas eu sempre falo a diferença de um cabeleireiro. Você vai num, quanto que é para cortar? 10. E o outro, 100. Por quê? Está amarrado, não vou pagar 100 nunca. Esse de 10, muitas vezes, vai colocar uma tigelinha na cabeça e vai cortar. O de 100, ele estuda, ele pesquisa, ele recicla, ele está sempre melhorando. Eu não estou falando aqui generalizando, mas via de regra, geralmente é assim que funciona. Então a gente tem que entender isso. Então para de ficar dando desculpa, para de ficar terceirizando. A culpa é da minha história, é da minha falta de estudo, é da minha falta de capacidade, é do meu pai, da minha avó, eu não conheço meu pai. Meu querido, nada disso serve como desculpa.
porque você serve ao Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pensa ou imagina. A segunda lição que eu quero deixar plantada no seu coração nessa noite é que para você contar as estrelas, você tem que sair da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Não tem como contar as estrelas se continuar na zona de conforto. Olha o que Deus faz. Pega ele, tira para fora. É uma redundância, né? Mas tira para fora. Leva para fora. Por quê? Porque a tenda é o lugar da limitação. Vamos supor que isso aqui fosse uma tenda. Não ia ter como olhar para os céus. Olha para os céus, o que você está vendo? Um monte de placa. Não é? Não dá para contar estrela. Se você quer contar, você tem que sair da sua zona de conforto. E isso aqui é uma zona de conforto. Porque essa igreja aqui é muito gostosa, né? Louvor, palavra, que maravilha, que riqueza. Eu poderia falar de Ribeirão Preto, a história que eu servi 30 anos da minha vida. Meu Deus, que igreja, que estrutura. Que história que eu construí ali, respeito, unção. Tudo que eu conquistei naquele lugar. Aí Deus me tira desse lugar e me manda para um lugar que eu não sei falar o idioma, que eu não sei, ninguém me conhece, ninguém sabe de onde eu vim, não tem respeito, não tem nada, absolutamente nada. Vou ter que começar tudo de novo. Mas sabe o que aconteceu comigo? Um dia eu estava numa conferência em Ribeirão Preto, eu não me lembro se eu já contei essa história aqui. Eu estava numa conferência, a Lu Melpídio estava lá cantando nessa conferência, e ela estava cantando aquela música que a gente cantou durante muito tempo, Eu Quebro o Meu Vaso. E naquele momento Deus falou para mim assim, eu quero que você vá no altar e que você quebre no altar o seu vaso. E que hoje à noite você me devolva tudo o que nesse lugar eu te entreguei. Eu quero que você me devolva história, que você me devolva respeito, que você me devolva unção, que você me devolva tudo que eu te dei. E para um sanguíneo colérico como eu, na hora eu falei, Deus, como assim? Eu vou quebrar, vou te devolver tudo, eu tô para chegar num país que ninguém me conhece, como é que vai ser lá? E sabe o que Deus me disse? Ali no altar, quem foi que te deu aqui? Você está achando que é por causa da sua qualificação? Quem te deu aqui fui eu. O mesmo Deus que te deu aqui vai te dar lá. E hoje eu sou testemunha. Servindo a uma igreja durante 2 anos, ainda não estou servindo a igreja que eu fui levantar, porque por uma questão de lei eu preciso trabalhar para uma igreja de lá por 2 anos, para depois pedir green card, para depois poder começar meu trabalho. Eu estou lá faz 2 anos. Respeito, unção, respaldo em 2 anos de um povo que eu nunca vi. Quem fez? Deus. Como Ele me prometeu. Então, veja bem, se você quer contar estrelas, você tem que sair da sua zona de conforto. E aqui não dá para generalizar, porque cada um de nós temos uma zona de conforto. Eu não sei qual é a sua zona de conforto. O que eu posso é ajudar você a identificar a sua zona de conforto. De que jeito? Fazendo uma pergunta e respondendo. O que é que te prende aqui? O que é que te prende e não te deixa crescer, romper? Responder essa pergunta com sinceridade pode nos ajudar a identificar quais são as zonas de conforto que a gente precisa sair. Porque quando você identifica o que te prende, você precisa se libertar daquilo que te prende. Essa é a única forma da gente contar estrelas, querido. Porque se a gente ficar preso nas nossas limitações... Meu tempo acabou? Estou brincando. Se eu ficar preso nas minhas limitações, a gente não vai crescer. A gente vai continuar na mesma vida que a gente está. Então, essa é a segunda lição que eu queria deixar para você. Você precisa sair da zona de conforto. Terceira verdade que eu quero compartilhar. Tira os olhos das circunstâncias. Se você quer contar as estrelas, você precisa tirar os olhos das circunstâncias. Já foi dito aqui nessa noite, eu não vou ficar patinando nisso. Deus disse para um homem de 90 anos, uma mulher de 80, que ele ia ser pai de uma multidão. Gente, para pensar comigo no absurdo dessa palavra. Abraão olha para si e fala, 90 anos, olha para a certidão, confirma. Olha para a esposa, além da mulher ter 80 anos, ela vem com um laudo médico. O laudo médico é estéril. Ou seja,
Impossível. Esse homem, eu fico aqui pensando, especulando, ele deve ter pensado assim: Deus, eu passei a minha vida inteira querendo um filho, agora o Senhor vai falar que vai me dar milhares? O Senhor está brincando? Mas nem se eu fizer a conta, eu estou com 90. Agora eu vou ter um, para ter milhares eu vou ter o quê? 900? Mas nem 900 daria. Esses dias eu estava lendo, né, recorde de partos, né, de nascimento, né, maternidade, 67 filhos. As mulheres que digam, né, misericórdia, 67 filhos, não sei quantos, acho que é quinquigêmeo que fala, deve ser isso, eu nem sei como é que fala. Quinquigêmeos, quadrigêmeos, trigêmeos, eu sei que ela teve 67. Mas nem se for desse jeito aqui, não dá em 100 anos. O fato é que Deus disse para ele assim: olha, você vai ser pai de uma multidão. E hoje nós somos testemunhas de que Deus falou sério. Porque você e eu somos um desses filhos. Agora, o que eu preciso? Eu não posso olhar para as circunstâncias. Se eu olhar para as circunstâncias, se eu olhar para o laudo médico, se eu olhar para a minha falta de qualificação, não vai dar certo, não vai ser. E deixa eu falar uma outra coisa para você aqui. Toda palavra de Deus, todo desafio de Deus para você, toda promessa de Deus para você e para mim, vai ser maior do que a gente. Não esqueça disso. Toda promessa, toda palavra, todo desafio, todo ministério proposto para nós vai ser maior do que a gente. Quando Deus chamou Moisés, ele disse: como? Eu? Não tem jeito. Aí Deus manda um anjo falar com uma jovenzinha virgem. Olha, você vai ser mãe do Salvador. E o que ela fala? Como? Eu nunca tive relação com homem algum, como é que eu vou ser mãe? Não, você não vai ser, você já está. Porque o que foi gerado em você, foi gerado pelo Espírito Santo. Amado, se você quer contar as estrelas, você precisa parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para as limitações, parar de olhar para 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão de 15 mil, essa conta é minha, tá? 15 mil, e 5 pães e 2 peixes. Para de olhar para isso e começa a olhar para o Deus que você serve. Eu acredito que o texto mais icônico desse ponto que eu estou tentando trabalhar com você aqui é Davi e Golias. Todo mundo olhando para o tamanho do gigante. E aí chega um menino, um jovenzinho, que para de olhar para o gigante e olha para o tamanho do Deus que ele serve. E ele tem coragem de bater no peito e falar: quem é esse incircunciso que ousa a falar contra o exército do Deus de Israel a quem eu sirvo? E todos nós sabemos o fim da história. Se você quer vencer os Golias que vão se deparar diante de você hoje, você precisa parar de olhar para as circunstâncias e olhar para o seu Deus. A quarta verdade que eu quero plantar no seu coração é: defina onde você quer chegar. Defina onde você quer chegar. Quais são os seus alvos? Quais são os seus projetos? E mais uma vez eu quero dizer para você, eu não quero patinar porque eu já fiz isso. Eu já contei a história aqui do profeta e do rei. Você precisa definir onde você quer chegar. Quando você sair daqui, você for embora para casa, se você não for motorista, se você for do lado, vai contando as estrelas. E vá determinando onde é que você quer chegar. Onde é que você quer que o seu grupo, a sua célula, o seu ministério, a sua igreja chegue? Onde que você quer que ela chegue? Vai depender da sua contagem. Quem tem que definir é a gente, não é Deus. Mais uma vez, a gente está esperando Deus fazer o que Deus está esperando a gente fazer. Deus não vai mandar anjo pregar a palavra, quem tem que pregar somos nós. Deus não vai ganhar ninguém, somos nós que temos que ganhar. Então defina, em nome de Jesus, onde é que você quer chegar. Quinta verdade que eu quero compartilhar com você, e eu já vou tranquilizar você, são só 6, eu já estou acabando, e a gente vai orar. Porque eu sei que pastor, quando começa a estender os pontos, a gente fica assim, onde é que vai chegar? Né? Porque aquele sermão, assim, eu me formei no seminário presbiteriano. O presbiteriano tem 3 pontos, não é?
Aí tem aqueles que tem 4, né? Pentecostal tem 5, 6, 7, 10. E aqui não é crítica, é modelo de pregação. Eu vou parar no 6. Então você dê o título que você quiser aí, né? Pentecostal, neopentecostal, sapatinho de fogo, enfim. Quinta lição, creia no impossível. Creia no impossível. Quando Deus mostra o céu e fala conta, Deus diz assim, assim será a tua posteridade. Amado, para pensar comigo. A comunidade científica é quase que unânime, isso você pode pesquisar no Google. A comunidade científica é quase que unânime ao afirmar que a quantidade de estrelas que existe é 3 vezes mais do que todos os grãos de areia e pó da terra. Para pensar. Chega na sua casa, pega aquele pouquinho de terra que tem no quintal lá e começa a contar o pó. Cada grãozinho. Amanhã cedo você vai estar ali contando ainda, né? Agora, olha o que a Bíblia fala. Deus conhece cada estrela e as chama pelo nome. Amado, se Deus conhece cada uma das estrelas pelo nome, nessa quantidade que eu nem sei mensurar, você acha que Deus não conhece você? Seus desafios, suas lutas, suas dificuldades? A quinta verdade que eu quero deixar no seu coração é: creia no impossível, porque o nosso Deus é um Deus de impossíveis. Eu estou aqui nessa noite para ajudar você a pensar grande. Já que é para se desgastar pensando, vamos pensar grande. Vamos pensar grande, vamos pensar numa grande conquista. Por que não pensar em ganhar essa cidade? Por que não pensar em mudar o nosso Brasil? Por que não pensar em tocar as nações da terra? Talvez Deus vá chamar alguns jovens aqui, eu estou vendo muitos jovens, né? Pode ser que Deus chame alguns jovens aqui para outra nação. Sair da zona de conforto, da roupinha passada da mamãe, da comidinha gostosa, da coxinha, do pastel, que lá nos Estados Unidos é uma saudade, até da rúcula, que lá não tem rúcula. Isso é sair da zona de conforto. Creia no impossível, querido. E a última lição que eu quero deixar plantada no seu coração aqui é que se você quer contar as estrelas, você precisa estar disposto nessa noite a selar a tua aliança com Deus através de uma oferta. Eu vou finalizar com esse ponto. Você precisa estar disposto a selar a sua aliança com Deus através de uma oferta. Olha que interessante. A Bíblia diz que esse homem, Abraão, ele fala assim para Deus: como saberei que essas coisas vão acontecer? Como? E aí Deus responde. Deus diz assim: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, e traz aqui. Eu fico pensando que foi um cenário mais ou menos parecido com esse. Um caminho no meio. Abraão fez exatamente isso. Trouxe os animais. A Bíblia diz que ele partiu os animais ao meio, colocou metade de um lado, metade do outro e criou um caminho de sangue. E nesse momento a Bíblia fala que Deus passou no meio daquela oferta e que fogo caiu do céu, como sinal de aprovação da oferta que estava sendo trazida por Abraão. Eu quero desafiar você nessa noite, que se você quer selar a sua aliança com Deus, você precisa fazer isso através de uma oferta. E fica tranquilo que eu não vou fazer um apelo financeiro de novo. A oferta que eu quero propor nessa noite aqui é aquela que o apóstolo Paulo propõe em Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida.
Amado, quando você faz isso, tem muita gente correndo atrás de conhecer a vontade de Deus. O que Deus está dizendo através de Paulo não é que ele vai conhecer a vontade de Deus, ele vai experimentar, ele vai provar a vontade de Deus quando ele traz o corpo dele como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu creio do fundo do meu coração que nessa noite nós estamos aqui e nós estamos levantando um altar. Nós não podemos vê-lo, mas eu espero que Deus abra uma janela e que Deus lhe dê uma visão nessa noite. E que você veja esse altar aqui. E que você esteja desejoso de correr para cá e de trazer o seu coração e a sua vida como oferta viva, santa e agradável. Se isso for verdade na sua vida, eu quero pedir para você ficar em pé. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. E eu quero dar um comando para você. A gente já vai terminar já já. Eu peço para você mais 5, no máximo 10 minutos. Mas eu queria só dar um comando para você. A gente vai ser ministrado com uma canção. Enquanto a gente for ministrado com essa canção, eu não queria que você cantasse. Por mais bonito que a música seja, e por mais que a gente conheça a letra, não cante. Enquanto nós estivermos sendo ministrados, eu quero pedir para você fechar os seus olhos. E fechando os seus olhos, eu queria que você visualizasse, que você pintasse isso na sua mente, que você visse Deus tomando você pela mão, levando lá para fora e dizendo para você: olha para os céus. E quando você olhar para os céus, Deus vai dizer: conta as estrelas. E quando você começar a contar, a estabelecer um limite da sua conquista, Deus vai dizer para você e para mim: assim será a tua posteridade. Comece a orar, querido. Vamos adorá-lo. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Ore, 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 ore. Não estou sozinho, tu estás comigo. Deixa Deus te conduzir. Temer